Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula e vamos falar sobre os participantes, aqueles que movem o mercado, que fazem o mercado andar. Mas quem faz o mercado andar? Por que que o mercado anda? Por que que o preço de uma ação se movimenta? Será que todo mundo faz o mercado andar? Por isso que eu resolvi dividir os participantes para você saber isso. Os participantes que são investidores, aqueles que operam, aqueles que estão no campo de batalha, aqueles que estão correndo risco, aqueles que estão assumindo, abraçando o risco e os prestadores de serviço. Não existe nada de errado com os prestadores de serviço. São importantes, são fundamentais, como as casas de análise, os assessores de investimento, agentes autônomos de investimento, né? E as plataformas desenvolvidas por empresas que nos ajudam a realizar a nossa análise, avaliar as informações, são importantes. Mas é legal a gente separar isso. Os investidores, aqueles que a gente pode chamar, até um termo hoje, está muito na moda, o trader, né? O profissional que negocia, aquele que está ali desenvolvendo uma técnica, uma estratégia, definindo uma maneira de operar no mercado, de negociar no mercado, buscando o quê? Tirar dinheiro do mercado. Ele vai lá, ele senta no computador, ele manda uma ordem, compra ou vende, buscando tirar dinheiro do mercado. E os prestadores de serviço que estão dando apoio para estes investidores. É interessante você saber isso, por quê? Porque eu acho que isso vai também influenciar na sua tomada de decisão, para você entender, para você descobrir de que lado você está. Se é aquela pessoa que está te dando uma informação, opa, deixa eu ver o peso dessa informação. Ele está me passando essa informação, mas ele está fazendo? Né? Ou ele é só um repasse de informação? Né? Qual o risco que ele está correndo, né, em relação a mim? Então, isso é importante. Então, vamos lá, vamos ver os negócios do mercado de ações. Existem vários negócios. Não são só aqueles negócios quando você senta, opa, vou mandar uma ordem aqui do meu home broker, da minha plataforma, do meu app. Não, tem outros negócios envolvidos. Então, a gente vê aqui as empresas, né? Essas empresas, as empresas que abrem capital para poder captar dinheiro, para investir no negócio delas, né? Para ter sócios, e por isso elas abrem capital, e aí elas entram aqui na B3 para serem negociadas, as ações delas vão para o mercado secundário, que a gente não vai trabalhar todos os assuntos, como é que funciona esse processo, mas é aí que chega a B3, é aí que você vê a ação sendo negociada na Bolsa. Recentemente a gente teve a Local Web, né, sendo negociada aí, abrindo capital em 2020, e ela passou a ser negociada, as ações dela negociadas na Bolsa. E para você negociar essas ações na Bolsa, você precisa ter uma conta numa corretora. Você tem que abrir uma conta numa corretora, você não consegue negociar direto com a Bolsa. Você tem que abrir uma conta numa corretora. Existem bancos grandes que criam uma área de corretora, tem a Itaú Corretora, não é porque você tem conta no Banco Itaú que você também vai operar pela Itaú Corretora. Você pode ter conta no Banco Itaú e operar por outra corretora. Então, vou dizer assim, tem as corretoras aqui que fazem o link entre os investidores, tá? Os investidores e a B3. Os agentes autônomos de investimento, que fazem o link entre os investidores e as corretoras. Ok? Então, isso é importante. Os bancos e gestores estão aqui. Quando a gente fala dos fundos, das corretoras que oferecem os fundos, fundos de ação, fundos multimercado, fundos de renda fixa, estão disponíveis aqui nas corretoras. Então, as corretoras fazendo aqui a ligação com os investidores. Tem algumas corretoras que você não tem essa figura aqui do agente autônomo de investimentos. O investidor ele abre a conta na corretora e ele faz lá as operações dele sozinho, sem contar com o apoio de ninguém. Falando de mercado de ações aqui, o foco, antes, até vamos terminar aqui esse quadro, essa figura, né? Também para que a B3 ela possa, quando a empresa abre as ações, o capital e tem ações negociadas na Bolsa, essas ações são negociadas aqui e a gente vê, né? Tem o preço de fechamento do dia, pode ter negociação, tem circuit breaker, tem qual foi o volume do dia, e aí surgem também as empresas fornecedoras de dados.
né? Que aí a gente fala das plataformas, a gente mostra aqui nesse mini treinamento, nesse mini curso, o TradingView, a plataforma da Nelogica, o Profit Pro. Então você tem as ferramentas onde você vai ter a visualização ali dos dados. Ninguém vai ficar, opa, deixa eu pegar aqui a canetinha, anotar qual foi a cotação de cada ação aqui para fazer meu próprio banco de dados. Até a B3 fornece, se você quiser fazer esse levantamento. Tem gente que trabalha com tecnologia, pega dados do Yahoo, mas isso daí já está pronto. Então, esses fornecedores aqui de dados é um prestador de serviço também. A gente tem as corretoras aqui, outro prestador de serviços, os agentes autônomos, os planejadores também que orientam os investidores, falando, olha, você tem que colocar tanto por cento aqui do seu patrimônio em renda variável, tanto por cento em renda fixa, tanto por cento em multimercado, fundo cambial e por aí vai. E também tem os analistas independentes, né? Por último aqui, terminando aqui, analistas independentes, que são as casas de análise. Tem algumas corretoras que elas mesmas têm equipe de análise, todas elas têm equipe de análise que emitem recomendações de compra ou de venda, né? Sugestões de carteira e repassa essas informações para os investidores, né? E aí é baseado nisso, os investidores vão tomar a decisão. E aí começa o detalhe. Se você não tem uma análise crítica mínima, toda informação que você receber, você tem dois caminhos. Ou você vai achar que aquilo tá ok, eu vou seguir, ou não vou seguir, né? Ou você segue, arrisca, porque você não tem análise crítica mínima. E esse é um objetivo aqui desse trabalho que eu venho desenvolvendo, te ajudar e junto a gente crescer e melhorar a nossa análise crítica. E esses analistas independentes, eles emitem também recomendações de compra ou venda, dão apoio aos investidores para essa tomada de decisão. E uma outra figura também, um outro profissional que está surgindo, ganhando muito destaque aí também, muita gente oferecendo esse tipo de serviço, são prestadores de serviço, é o trabalho educacional. E agora sim, vamos falar daqueles que movem o mercado. Esses estão ali no campo de batalha, né? Negociando, são esses que movem o preço. Nos meus vídeos eu sempre falo, não são as linhas, a gente sempre apresenta gráfico, porque falo em outra aula aqui, é uma maneira simples, mais simples da gente visualizar um movimento. É claro, e isso é treinamento, gente, criar o hábito de olhar o mercado, de olhar os gráficos, né? Fazer o exercício para você poder trabalhar com essa questão com o tempo você vai ganhando. Quem já assistiu o filme do Karate Kid, é a repetição, você vai entendendo, vai ganhando. Eu acredito muito nisso, não é de repente, né? A gente não vai conseguir, não vai ter sucesso assim de repente, de uma hora para outra. É uma tarefa, é uma repetição. Então, vamos dizer assim, esses aqui são os participantes classificados até pela B3. A B3 ela classifica, ela identifica aonde que está, quem está comprando na parte da compra, da venda, se é pessoa jurídica, investidor institucional, se é investidor não residente, que é o estrangeiro, institucional a gente está falando dos fundos, se é pessoa jurídica não financeira e pessoa física, aqui estamos nós, pessoa física. O que a gente eu já venho acompanhando, montei uma base de dados disso, mostrando a atuação dos investidores aqui estrangeiros. Eu acompanho, eu tenho uma base de dados e compartilho aqui no meu canal essa informação. Os investidores estrangeiros, o institucional, são os que a maior participação, institucional, estrangeiro e pessoa física, tá? Então, esses aqui são os maiores participantes. A gente percebe, olhando para o passado, parece que isso está mudando, né? Até ali 2018, uma forte atuação, final de 2017, uma forte atuação dos investidores não residentes, dos estrangeiros. Esses caras aqui, que a gente está apresentando, que eu estou apresentando nessa tela aqui, são eles que movem o mercado. Com força, esse aqui, institucional e o investidor estrangeiro. Esses dois aqui, com alto volume, aí você vai ver ordens aí, querendo comprar 1.000 de contrato futuro, de índice, de dólar, 1.000 contratos em ações, 50 mil, colocando ordem persistente e por aí vai. Quem acompanha meus vídeos já sabe, não gosto de subjetividade, vem mostrando para vocês. Olha o comportamento aqui na linha azul do investidor estrangeiro, né? O fluxo acumulado do estrangeiro desde 2000. Você vê aí uma atuação dele forte aqui,
teve uma queda aqui na crise do subprime, e desde 2009 ele vem comprando, ele para de comprar onde? O último ano aqui que ele para de comprar, 2017. A partir de 2017 a gente vê um fluxo estrangeiro aqui de saída, eles tirando dinheiro da nossa bolsa. Marquei aqui até 2020, aqui esse gráfico aqui foi de junho de 2020, tá? E por outro lado, a partir de 2017, o estrangeiro ele saiu, né? Mas a gente vê aqui um comportamento do institucional comprando, que a gente mostra em outra aula, falando da questão da redução da Selic, dessa questão dos investidores estarem fazendo essa migração aí da renda fixa para a renda variável, aceitando um risco maior para ter um retorno maior. Então, nesse processo de alta aqui da Bovespa, o investidor estrangeiro saía da bolsa e o institucional comprava ação. Em 2020, a gente vê um comportamento, até uma novidade aí, ó. Olha o investidor individual, que é essa linha amarela, mandando aí na nossa bolsa. Nesse momento aqui que o Ibovespa sofre uma forte queda devido à crise da Covid, o investidor individual comprando bastante, inclusive com uma atuação mais forte do que institucional. Institucional tímido, com uma variação pequena aqui nesse período. Você vê até com fluxo negativo, está com uma queda aqui de em torno aí de 2 bilhões de reais o fluxo institucional, enquanto o estrangeiro desse período aqui, ele colocou em torno de 20 bilhões. Nesse processo de queda aqui, nessa recuperação, ele colocou 20 bilhões de reais na bolsa. Isso até o dia 30 de junho de 2020. E o estrangeiro, como a gente viu aqui nos anos anteriores, 2018 e 2019, em 2020 continua com um fluxo forte negativo aí de 73 bilhões acumulado, mais de 73 bilhões, né? Acumulado aí até o dia 30, na verdade aqui um pouco mais, em torno aí de 74 bilhões de saída, de fluxo negativo acumulado em 2020 por parte do estrangeiro. Então, esses são os participantes que movem o mercado. Agora, com essa mudança devido à taxa de juros, a gente vê uma atuação mais forte aí do investidor individual na nossa Bolsa brasileira. Então, falamos nessa aula aqui dos investidores, dos participantes do mercado, os outros negócios envolvidos aqui no mercado de ações. Acho que é um bate-papo interessante para você que está começando na Bolsa ou para você que já está, que de repente pode ter uma visão equivocada, né? Pode às vezes não entender muito bem essa regra do jogo aqui, como é que funciona. É importante dizer que o agente autônomo de investimentos, ele não tem como função, ele não pode, inclusive, apresentar recomendação para esse investidor. Isso é um trabalho feito para o analista, né? Analista que tem uma certificação para ser analista. Então, essa é a situação. O agente autônomo de investimentos ele tem como função dar suporte, por isso que até que eu citei o exemplo nessa aula aqui. Caso você tenha um problema de envio de uma ordem, e aí sim você fala com o agente autônomo de investimentos, quais são as possibilidades de investimento que eu tenho, o que a corretora me oferece, aí é com o agente autônomo de investimento. Recomendação é o analista, tá? E aí tem corretoras que têm sua equipe de análise e emite recomendações para esse investidor. Falamos também dos participantes, aqueles que movem o preço, aqueles que investem no mercado, que estão na arena ali, negociando. E falamos desse movimento aqui, dessa novidade aqui do fluxo do dinheiro, né? A atuação do investidor estrangeiro, uma mudança e uma saída do investidor estrangeiro que a gente está observando desde 2018, uma forte atuação do investidor institucional e em 2020, atuação forte aí do investidor individual. Espero que tenha sido útil essa aula e é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.